Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ipsoscast. Hoje a gente vai falar talvez do tema mais efervescente em termos estratégicos, que é os desafios da reputação corporativa. E para isso a gente tem duas das maiores especialistas no tema no Brasil. Vocês puderem se apresentar? Eu sou Pamela Vaiano, hoje eu sou superintendente de comunicação no Itaú Unibanco. Legal, obrigado por estar aqui. Um Obrigada prazer pelo enorme convite. receber você. Eu sou Priscila Branco, sou gerente sênior de Public Affairs e Reputação Corporativa aqui na Ipsos. Legal, Priscila, obrigado por você estar aqui. Obrigada. Eu acho que a gente tem que começar analisando um pouquinho da estatura que a reputação corporativa ganhou na agenda, de maneira geral, das empresas. Do nosso lado, parece inegável que hoje é um tema muito mais importante e que está deixando de ser uma exclusividade do board só e dos CEOs e passando a ser alguma preocupação corporativa de maneira geral. Primeiro, eu queria ouvir a impressão de vocês. Isso é verdade que isso está acontecendo e por quê? Quer dizer, qual foi o grande movimento ou gatilho que pode ter influenciado? Eu acho que sim, acho que a reputação está cada dia mais perene dentro da empresa, na preocupação de todos os funcionários e de todos os líderes. E eu acho que o principal motivo é que cada dia está mais difícil fazer negócios. E é mais difícil fazer negócios porque o nível de confiança das pessoas nas instituições, nas empresas, nos governos, nas ONGs, ele é muito baixo e ele diminui a cada dia. Então tem uma complexidade aqui desse jogo de confiança, da compra, da venda, da parceria, da aliança, que invariavelmente você precisa de um colchão reputacional. No passado, talvez a gente tinha um mercado, nos mais variados setores, menos pulverizado, com menos concorrência, um consumidor menos ativo, mais subserviente, uma cadeia produtiva também muito subserviente. Acho que tem uma democratização não só da informação, mas os acessos aos meios produtivos. Então, as pessoas hoje, elas fazem negócios quando elas entendem que tem um ganho de longo prazo muito adequado, mas principalmente se aquele parceiro, se aquela empresa, se essa nova aliança, ela é longeva o suficiente para não me trazer um prejuízo. Então, essas relações de confiança estão muito mais complexas e a reputação, sem dúvida nenhuma, com todo o respaldo da comunicação, é um meio de trazer transparência para essa cadeia e ajudar a prosperar, mas sem dúvida nenhuma é um ambiente mais Você traz uma complexo. perspectiva que essa disciplina, que antes talvez ficasse muito mais restrita às relações com o investidor, sei lá eu, hoje ela é fundamental no dia a dia, nas transações do dia a dia. Quer dizer, ela deixa de ser alguma coisa mais etérea e nice to have, e ela passa a ser fundamental no dia a dia. Exatamente. Eu acho que a reputação, essa necessidade de uma reputação forte da confiança, ela culmina com o momento que a gente está vivendo hoje, que a gente chama de momento de de uma vivência de policrises, né? Crise de confiança, crise na própria postura das empresas, por exemplo, se a postura é transparente ou não, por exemplo. Então, esse tipo de demanda, principalmente dos consumidores, vem crescendo cada vez mais, mas você vê uma confluência de demandas de várias partes, né? Do setor de investimento também, sobretudo, para que as coisas realmente aconteçam. Então, com esse crescimento, a necessidade de uma reputação forte também acompanhou esse movimento quase que naturalmente. Quer dizer, o novo papel das empresas agora é ocupar esse vácuo institucional de confiança, né? Fica mais difícil o jogo, né? Isso de alguma forma, isso briga com a meta do mês, quer dizer, aquele nervosismo do dia a dia, ele briga com as ambições de reputação corporativa ou ele hoje se complementam mais do que os conflitos? Eu confesso que eu não vejo no dia a dia uma briga pela meta do mês. Eu vejo, na verdade, um outro movimento, que é a busca do negócio ao apoio da comunicação para ajudar a trazer essa abertura de caminhos e apaziguar um pouco, trazer serenidade para as discussões. Acho que o problema da gente viver policrises é que muitas dessas policrises elas estão embasadas em informações muito superficiais, quando não desinformação, quando não fake news provocadas. Então a gente tem um ambiente de desconfiança que ele transcende o natural. A gente não tá, e às vezes a gente nem sabe quais são as ferramentas que outros players estão jogando, né? Então nesse meio da desinformação, eu acho que o negócio ele está menos preocupado com a meta do mês, mas ele está mais preocupado em ter as ferramentas adequadas, a informação e o apoio para lidar com esse conflito de informações. As pessoas comerciais, as pessoas de negócio, elas foram muito treinadas para conversas difíceis e objeções, mas dentro da esfera
das quais elas estão acostumadas. E hoje as conversas que estão na mesa, elas transcendem política, ética, ESG. Então tem uma preocupação muito forte de como porta-voz da empresa, como uma pessoa de negócio, como eu me porto, eu posso falar sobre isso, o meu cliente tem uma visão que está deturpada, como que a gente... Então, acho que não é mais sobre a meta, mas eu acho que agora a gente tem um papel que ficou tão transcendental dentro da empresa que a gente é um advisor real. E eu acho que é aqui o salto da comunicação estratégica. É menos sobre como arquitetar só a distribuição de conteúdo, mas é como desenvolver as pessoas para as relações de confiança serem pautadas nas informações mais produtivas. Perfeito. Eu acho que esse ponto também é bastante interessante, né? Que é como a reputação corporativa conversa com as outras disciplinas e funções da empresa. Não é mais a coisa isolada, e hoje ela faz parte, como você falou, das pessoas de conteúdo, da comunicação, da inovação, quer dizer, os produtos e serviços que eu me interesso em lançar, todos eles hoje estão amarrados nesse equilíbrio que você citou, né? Sim. A gente percebe aqui dentro uma mudança bem grande, por exemplo, quando a gente atende os nossos clientes, de perceber que a reputação corporativa, ela tinha esse espaço dentro das corporações, geralmente muito mais ligado ao setor de policy dentro das empresas, Perfeito. assim, e hoje isso está disseminado no marketing, na inovação. Então, todo mundo precisa estar antenado e falar a mesma língua em relação à reputação corporativa. O que é ser transparente? Você trabalha isso na marca, você trabalha isso na imagem Na corporativa, experiência na do cliente, experiência. consumidor ou cliente, nos Tudo tem lançamentos. que conversar. Então, isso fez com que aqui dentro também a gente integrasse muito mais os serviços, né? E quando a gente pensa em reputação, isso é muito interessante também. Né? A gente sabe que em conversa com um grande cliente, uma enorme empresa aqui do Brasil, a gente ouviu a seguinte frase, me chamou bastante a atenção. Ela falou, a gente teve que reaprender ou aprender a fazer pesquisa, a escutar, a ter ferramentas de monitoramento da população em geral. Antes a gente falava com clientes, ou com pessoas que abandonaram, ou com clientes da concorrência, mas a preocupação agora, assim, eu preciso entender o país. E eu achei fascinante como a mudança do olhar de um negócio, né? Não é mais só o que me dá dinheiro hoje, como você está falando da meta, mas passa a ser... Como o Itaú tem enfrentado essa nova realidade? Assim, eu acho que o Itaú ele saiu da pandemia muito maior do que ele entrou, do ponto de vista de ocupar espaço, de confiança, né? Não sei se vocês seguem isso, mas as nossas análises sugerem isso. E eu acho que absorveu, abraçou este papel com muita força, né? Com muita legitimidade. Como vocês estão lidando com este novo papel, essa nova função que a sua cadeira hoje representa, né? Eu acho que a pandemia, apesar do desastre humanitário, trouxe um olhar diferente para a maioria das organizações. Acho que principalmente no Brasil, a gente tinha uma separação muito clara entre o público e o privado. Eu acho que poucos setores entendiam que existiam ali metas e formas de atuar em alianças, em parcerias que faziam bem para a população. O setor bancário, historicamente, sempre foi um setor de muito escrutínio. Entende-se muito pouco o papel do banco na sociedade, no desenvolvimento econômico, no dia a dia das pessoas. É uma área em que a reputação, independentemente da reputação de cada banco ou de cada instituição, a reputação do setor está sempre numa questão que beira o negativo. Então, acho que o Itaú sempre se protegeu muito bem e atuou muito bem nas causas de responsabilidade social, mas foi com a pandemia e com a liderança desse eixo empresarial que o Itaú entendeu que esse protagonismo abre muitas portas. Abre muitas portas, primeiro, porque é o certo a se fazer. Então, era muito claro que nenhum governo estava pronto para lidar com aquilo, e a iniciativa privada tem expertise, tem tecnologia, tem investimento, tem rapidez, agilidade, e que nada como o maior banco da América Latina como realmente podendo liderar algumas causas. E eu acho que isso foi um marco do entendimento de que eu sou visto mais do que como um banco. E as pessoas, os stakeholders, a sociedade estão prontos para aceitar esse meu papel. Então, acho que sim, a gente sai maior, a gente sai com uma responsabilidade maior também. A gente fez do programa Todos pela Saúde um instituto, então agora faz parte do nosso ecossistema de institutos olhando para a saúde.
e acho que isso contaminou muito de dentro para fora. É impressionante como 90 mil pessoas hoje têm um olhar muito mais claro do papel social que tem e como isso está mexendo as agendas de ESG, porque as agendas de ESG estão dentro do negócio, pelo perfil que a gente tem aqui, que é ajudar os clientes a fazerem a travessia. Então, acho que foi um marco impressionante do quanto a gente tomou para si uma responsabilidade que eu acho que vai demorar muito para passar, sabe? Eu Tomara que não acho que é passe, né? perene. Que Você bom. acha que isso foi um divisor de água para o Itaú? Porque o Itaú tem um papel, ele entende a importância da sustentabilidade, por exemplo, não é de hoje, né? O banco tem assim ações concretas, acho que desde 2004, pelo menos, assim, nos pactos que assina e tal. Mas você acha que isso foi um divisor de água, assim, foi um turning point? Eu acho que foi um turning point de protagonismo, não de compromisso em si. Acho que o Itaú tem algumas décadas aí, é que hoje, quando a gente olha a ESG, a gente congregou muitas disciplinas que ao longo dos anos vinham sendo desenvolvidas, seja em sustentabilidade, né, responsabilidade social corporativa, diversidade. Então, realmente, o Itaú e o Unibanco também, quando eram instituições separadas, tem aí um histórico incrível de projetos de instituições, de fundações muito importantes que estão relacionadas a todas essas causas. Mas eu acho que sempre foi apesar de ter muito reconhecimento, principalmente na área cultural e de educação, uma atuação em que se batia pouco bumbo. Eu acho que tem um sentimento, e todas as empresas discutem isso, ó, até que ponto eu me promovo em cima desses temas? Como ter cuidado com o greenwashing? Como entender que eu estou fazendo isso porque eu acredito, porque é parte da minha responsabilidade. Eu acho que a pandemia trouxe um turning point que eu preciso do protagonismo para influenciar outras empresas e poder gerar esse círculo virtuoso. Então, eu deixo de ser o patinho feio, a instituição que pode receber críticas por ser um banco, e passo a ser um líder corporativo em que a sociedade confia e que precisa para ajudar a liderar aí alguns temas. Então, acho que foi um turning point, assim, muito importante de se sentir acolhido pelos stakeholders e pela sociedade por estar fazendo algo que não necessariamente precisava. A gente vai discutir aqui em muitos momentos, era papel do banco ou não. Então, que bom que entendeu-se que sim, era papel do banco e que teve esse protagonismo em relação ao todo o setor empresarial. Eu queria entrar um pouquinho nas suas atribuições. É, me parece que, obviamente, é mais visível a parte da porta para fora, né? Quer dizer, este componente da comunicação com a sociedade, a comunicação e as ações com a sociedade. Mas você citou rapidamente aqui os 90 mil colaboradores e tal, que é gente pra caramba, mas que são absolutamente essenciais para que isso vire verdade, né? Para que qualquer iniciativa ligada à reputação corporativa ou SG ou diversidade vire de fato realidade. Como é essa integração ou o engajamento dos colaboradores ou a interação com outras áreas? Isso faz parte? É um dos grandes desafios que você enfrenta? Acho que sim, é um dos grandes desafios. Hoje eu não sou diretamente responsável pela comunicação interna, a gente tem uma área de comunicação interna que está apartada, mas a gente trabalha muito juntos e eu tenho um papel muito forte com a liderança mesmo do banco, justamente porque eu acho que essa fronteira do interno e externo, ela não Acaba existe mais. de fato, né? Então, os nossos funcionários são nossos stakeholders e eles são nossos embaixadores, e eles estão o tempo todo com os clientes. Então, tem um papel muito forte com meu, principalmente, com essa liderança para ter certeza que eles estão conseguindo vivenciar no dia a dia com as suas equipes a clareza de quais são as prioridades de ESG, de comunicação, de reputação. Então, e eu tenho feito alguns treinamentos, tenho participado de mais fóruns, grande parte do meu tempo é dedicado a essas grandes equipes, porque os líderes têm realmente equipes enormes. Então, um treinamento são 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então, uma pequena ação tem um impacto muito forte. Mas acho que hoje a gente tem um desafio talvez mais complexo, que é o impacto do banco e as ações se tornaram tão abrangentes que a gente vive hoje a complexidade do tornar isso palpável para as pessoas e não só para a sociedade. Então, ESG hoje tem uma
um tamanho e é tão transversal e são tantos projetos dentro de investimento social privado, a ação dos próprios institutos, tudo isso se tornou tão grande que a gente hoje tem um trabalho gigante que é como que essa narrativa fica simples? Como que as pessoas de fato A gente entendem? traduz. Como que a gente traduz? Como elas entendem o que de fato está melhorando para as pessoas? E aí não é só para os nossos funcionários. A gente fez uma pesquisa recente até, e a gente conseguiu entender que a maioria dos nossos stakeholders da população estão entre três grandes grupos. Um primeiro grupo, e aí dos nossos clientes, que nem entendem que é responsabilidade da empresa ter ações de ESG, por exemplo. Entendem que é um papel de governo. O do meio entende que é necessário que as empresas atuem, que o Itaú atue, mas ele entende que a mesma responsabilidade que a pessoa física tem de reciclar o seu lixo, o Itaú tem de reciclar Como o seu agente, né? lixo, mas não entende esse papel transversal. E aí tem um mínimo, né, menor de stakeholders que estão mais letrados nos temas e que aí sim entendem o nosso papel. E ESG por si só, ele é um tema complexo e que aparta grande parte da sociedade. Então, eu acho que não só o Itaú, mas todas as empresas vivem hoje uma necessidade muito grande de traduzir, simplificar e aproximar das pessoas, porque é só assim que elas vão estar prontas para cobrar, participar e atuar, porque no fim todas essas políticas são realizadas e feitas por todos nós, né, pelos funcionários, os clientes e a sociedade. É muito interessante essa falta de divisões mais claras, né, que vocês estão trazendo, do público e do privado, do colaborador e do cidadão, né? Isso não tem mais, né? Eu acho que isso entra muito no que a gente fala também, que é as marcas educarem, né, a sociedade também, entrarem nesse papel. E eu lembrei de uma comunicação, até acho que recente do Itaú, falando sobre fraude, né, a Sim. tentativa de golpe e tal, como que isso dialoga também com essa necessidade de atuação do papel social, enfim, do tipo de comunicação que precisa fazer para dar conta de várias coisas, né? Acho que pode ser um bom exemplo, assim, É um que a gente tá excelente fazendo. exemplo. Eu acho que educação é um pilar fundamental de toda a comunicação corporativa e para a gente também. E aí eu cito desde a comunicação financeira, senão as pessoas nunca vão prosperar se elas não saírem desse olhar do viver de crédito para o viver de investimento e fazendo esse dinheiro trabalhar por elas. Mas também a questão de fraudes e golpes hoje é um dos nossos calcanhares de Aquiles no mercado financeiro, no mercado de tecnologia. E 70% dos temas de fraudes e golpes vêm da engenharia social, então as pessoas estão sendo manipuladas, elas não estão conseguindo entender, né, essas ferramentas que estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Então, se a gente não conseguir atuar e estar muito perto dos clientes e ajudar eles a entenderem do que se trata, é ruim para todos os lados, né? Então, a educação é fundamental, sim, tem sido um pilar gigantesco de fraudes e golpes, mas vai ser também de ESG e precisa ser também de ESG, porque o impacto que é necessário para que a gente tenha uma economia regenerativa, uma economia sustentável, depende da atuação de todo mundo, né? Então, é certamente um pilar fundamental. E a gente desemboca na reputação de novo, né? Ou seja, tem tantas vozes falando sobre tudo e tantas informações encontradas, então em quem se acreditar, né? Qual que é a importância do banco ter essa reputação tão forte para as pessoas entenderem o que ele está falando, acreditarem no que ele está, enfim, informando. Enfim, fico vendo como tudo isso que a gente falou acaba desembocando em reputação, Tudo de certa desemboca forma. E qual foi o impacto da agenda ESG de maneira geral na comunicação corporativa e como ela conversa com a comunicação mais mercadológica, mais comercial, que os produtos, por exemplo, do Itaú precisam para conseguir atingindo seus objetivos? Quer dizer, como é que isso foi impactado Não, nessa ESG é matriz? hoje um pilar fundamental mesmo da nossa comunicação. Acho que tem um trabalho gigante de também não ficar no pilar do pilar que cobre ESG. Eu acho que o fato de no Itaú ESG realmente perpassar as áreas comerciais faz com que a gente tenha uma responsabilidade gigante de lidar não só com a imprensa, mas com todos esses canais influentes de comunicação, para que ESG não fique no canal especializado, ESG esteja nos canais comerciais, porque grande parte do que a gente traz em ESG
é como a gente ajuda os nossos clientes a chegarem nessas metas. As nossas metas, claro, têm a ver com a nossa atuação, mas uma parte disso é como a gente está financiando os negócios que trazem impacto positivo, como que a gente ajuda clientes que têm um legado de um tipo de produção para que eles se planejem e daqui a alguns anos eles tenham uma economia mais regenerativa. Então, a gente tem um papel que é muito de apoiar os clientes em transição. Então, a gente é transversal na economia. E isso tem a ver com a forma com que a gente concede crédito, isso tem a ver com a forma com que a gente ajuda no planejamento de inovação. Então, a gente hoje acho que virou um grande consultor de negócio em ESG, principalmente no banco de atacado, porque é onde a gente está lidando com as empresas, onde tem o commercial banking. Dentro do varejo, a gente tem produtos específicos de financiamento, financiamento, por exemplo, para energia renovável. Então, acho que tem diversos pilares aqui, mas que eles não se desconversam do comercial. E talvez ainda, quando a gente pensa na comunicação, na imprensa, vem a imprensa especializada, que é incrível e que é fundamental, mas todos os jornalistas, toda a imprensa precisa entender de ESG, porque isso não é mais uma área segmentada. Então, aqui eu falo de finanças, aqui eu falo de cotidiano e aqui eu falo de ESG. Por mais que eu possa ter reflexões mais profundas, se a gente não entender que ESG é sobre como a gente, é o como a gente faz negócios todos os dias, A gente faz qualquer coisa. como a gente faz Não, qualquer coisa, exatamente. Então, eu acho que tem essa delicadeza na minha área de comunicação apesar de na área institucional eu ter uma pessoa mais dedicada para ESG, todos os meus gerentes de comunicação estão olhando para ESG, porque eu preciso falar a linha do comercial no banco de atacado para as comunicações do atacado, com o cliente de varejo por meio dos produtos de varejo e a parte mais institucional. Então, a ESG também é transversal dentro da comunicação. é fundamental isso, né? Se ele não se entrelaça com com todos os pontos de contato que a gente possa ter, ele não vira verdade, né? Ele fica uma coisa. E eu tenho certeza que a gente vê aqui no nosso dia a dia que nem todas as empresas estão num nível como esse, né? Que você consegue um buy-in da liderança, do engajamento de todo mundo. Qual é o risco, né? De quando isso não acontece? Acho que o primeiro é perda da vantagem competitiva, né? Porque, assim, acho que é o risco mais claro. E, consequentemente, também a desconexão, talvez, da imagem da própria empresa com, enfim, com os consumidores, com o público que ela quer atingir. São essas duas coisas, porque, dada a importância do ESG e a vantagem competitiva que o ESG pode dar, acho que esse também foi um ponto que as empresas olharam e falaram assim, isso aqui não está longe de ser obrigação, né? Está longe de ser uma coisa que é um fardo para a empresa. Isso aqui, de fato, é uma vantagem competitiva. Então, as empresas que conseguiram trazer esse olhar também para o ESG são as que estão liderando esse processo de transformação, né? Você tem essa mesma visão? Eu tenho essa mesma visão. E acho que no banco a gente tem um desafio muito forte, de novo, como os nossos compromissos extrapolam a nossa atuação, a gente tem uma responsabilidade por toda a cadeia e pelos clientes. Então, invariavelmente, quando a gente, nos comitês de crédito, nos comitês de financiamento, de parcerias, a gente está ali discutindo e eu saio, às vezes, de um comitê que eu estou discutindo óleo e gás, e depois eu vou para falar de plantação de tabaco, depois a gente vai falar de energia. E é muito interessante ver o quanto o banco cresceu e se especializou, e o quanto as discussões são muito profundas, de que os temas realmente estão na mesa de uma forma muito transparente. Mas uma coisa que o Milton sempre fala, que é o presidente, como que a gente garante que a gente ajuda os clientes a transicionar para uma economia regenerativa e positiva, sem simplesmente quebrar elos de cadeia produtiva, que aparentemente na crítica superficial pode ser parem agora, parem as máquinas, tirem todos os financiamentos, porque isso está errado. Mas aqui a gente está falando de empregos, de família, de impacto de PIB, às vezes de uma balança comercial que é fundamental, um olhar de commodities que é fundamental. Então, a gente tem muito essa ponderação que eu não posso simplesmente cortar uma linha de crédito, mas eu preciso ser um consultor para ajudá-la a ter um plano de saída, talvez, desse
plantio, se a gente está falando de agricultura, de algo que a gente entende que tem um nível de carbono alto ou que não é mais adequado para a sociedade, e como que a gente transita para uma economia mais verde. E eu acho que isso tem muita beleza, porque talvez os discursos muito radicais estejam perdendo a ideia do impacto de curto e médio prazos que a gente tem de quebras muito drásticas. Então, eu fico muito feliz de viver isso no Itaú e de poder discutir tantas cadeias, assim, todos os dias eu aprendo um pouco sobre alguma indústria, sobre algum setor. Eu acho que isso tem uma riqueza, assim, que é impressionante e para a comunicação. E torna a nossa comunicação ainda mais complexa, de novo, porque a gente está em tantos lugares. O que é prioridade para cada stakeholder entender que eu estou fazendo o que é correto e adequado, né? Então, os desafios aqui são A gente tem mais gigantes. facilidade de pensar nas pessoas físicas, né, no cliente, na educação financeira, mas quando você traz essa visão também do banco como incentivador de atividades econômicas, eventualmente, é muito mais amplo, É né? É muito muito amplo. mais Para o seu novo leite vegetal de caixinha, empresa B super verde, chegar na ninguém sua financiou. casa, as pessoas não trazem esse financiamento da poupança, né? Existe uma cadeia suportando, existe uma cadeia olhando para a Amazônia em pé, como o banco também está com a Aliança pela Amazônia, com o Net Zero. Então, é tudo é muito mais sofisticado do que parece, é muito mais complexo do que parece. Então, por isso que eu digo, eu acho que tornar simples ESG é um desafio de todas as empresas, de todas as pessoas. E acho que no nosso caso, um pouco do que ainda me dá um pouco de úlcera e gastrite é justamente viver esse mundo que é tão amplo e falar, cada stakeholder precisa ter um olhar dessa cadeia, mas ele precisa ter o olhar daquilo que ele entende que a gente está fazendo O que é certo, relevante né? para ele. O que é relevante para ele. E o cliente do IT ao cliente do private também tem que ter noção que a gente está fazendo algo muito correto para a economia e para a sociedade, mas adequado para ele, para a necessidade dele. Olhando conceitualmente disso, existem temas que uma empresa, ou no caso o banco, não deveria se envolver? Ou como agente social é legítimo que ele procure se posicionar ou se envolver em uma gama grande de... Eu acho que é difícil dizer se há algum lugar em que não precisa se envolver. Eu acho que sempre que se envolver precisa ter verdade e lastro. Eu acho que a gente veio também de alguns anos do marketing de causa, e eu nunca gostei desse termo. Acho que o marketing quando a gente coloca o marketing junto com a causa, a gente já perdeu o core daquilo que a gente está atuando, é a legitimidade. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza de quais são os pilares dessa cultura, dessa composição da ética das empresas, porque a ética não é só sobre eu sou corrupto ou não sou corrupto. A ética é um conjunto de valores, esse conjunto de valores está conectado com cultura, propósito, ESG, e é em cima disso que a gente entende onde eu tenho as ferramentas mais adequadas para não só me posicionar, mas para ajudar a mudar uma realidade. O posicionamento que grita e é evasivo e é vazio, ele não vai influenciar de fato nada para o bem, e na verdade pode ter um revés. Porque os conjuntos hoje, a gente vai vendo isso, os conjuntos que né, na comunicação de massa, na psicologia de massa, são importantes, eles são voláteis. Por mais que eles vão para uma agenda progressista, eles são voláteis, a gente está aprendendo também com essa agenda. Então a gente tem que ter muito cuidado para não se colocar no olho de uma crise para tentar ter uma reputação, um quick win reputacional, mas está ali muito mais por um marketing de causa do que necessariamente trazendo ferramentas, projetos, investimentos naquilo que a gente tem certeza que É boa faz. essa referência do marketing de causa, né? Sim, Não é o ESG não é uma evolução natural do marketing de causa, é outra coisa, ele vai em outra direção. exatamente. Não é. Aliás, eu nem sei o que é marketing de causa e eu confesso que eu acho que a gente tem que Eu acho que discutir era um termo mais. que evidentemente era muito É, usado antes da é muito gente. A usado. gente, inclusive, participou de várias É. iniciativas desse lado E e ainda se havia. usa, né? Ainda Muito. se usa. Eu não posso deixar de mencionar um componente disruptivo nesse ecossistema, né, para as coisas de fato se materializarem das empresas, que são as redes sociais. Hoje são, obviamente, um componente muito visível, histriônico sob muito aspecto e que causa reações muito heterogêneas dentro das organizações, por exemplo. Como lidar com isso? Como é que a gente
Porque não é uma coisa pouco importante, né? As coisas podem virar uma bola de neve, de acordo com como a gente lida com isso, né? Qual é o segredo para lidar serenamente com esse tipo de intervenção? Eu acho que hoje realmente é o pilar mais complexo de como a gente lida com a comunicação corporativa, porque a rede social, ela é um meio de ebulição dessas relações. Ela não começa e termina em si. Então, as redes sociais influenciam como o cliente vai levar um tema para a mesa, ele influencia como a imprensa está cobrindo determinados assuntos e como os clientes estão se relacionando com aqueles produtos e a sociedade em geral. Então, hoje eu acho que serenidade é uma palavra muito adequada. Acho que a gente precisa do máximo de indicadores possíveis para entender esses movimentos, principalmente o que está por trás dessa crise. A gente vive muitas crises no Itaú em redes sociais por situações infundamentadas e inexistentes. Às vezes são situações que existiram, ocorreu um fato que não foi adequado, o banco precisa agir, o banco precisa se posicionar, o banco precisa atuar. Em outros momentos, a gente vê ondas acontecendo de situações assim de misinformation mesmo. É um boato. Então a gente tem que ter muita cautela de como eu me posiciono em cima de um boato. Eu preciso me posicionar? Esse boato está ganhando corpo, ele está perdendo corpo? Em que bolhas esse boato está trazendo influência? Isso está batendo no meu canal de atendimento? Isso está batendo na minha conversa com os clientes? Isso está batendo na imprensa? Então, hoje a gente tem que cruzar diversos dados de muitas áreas, a gente faz isso. Então, a gente tem um comitê de crise que está atento das mínimas crises até as crises grandes, a gente tem protocolos de atuação diferentes, mas a gente combina muitos dados para entender e tomar as decisões, e aí são decisões totalmente customizadas, não tem mais. Tem o São manual de. técnicas, né? Quer dizer, Tem as decisões são técnicas, as baseadas em decisões dados. Sim, são são quase técnicas. científicas desse ponto de vista. São quase científicas, mas a ciência também é sobre erro e acerto, né? Você precisa pesquisar 5.000 compostos para chegar num medicamento. Então, apesar das bases da decisão serem dados e serem ciências humanas, às vezes você pode tomar uma decisão e plim, a crise vai para o outro lado. Isso pode acontecer, porque é um ambiente muito volátil. Mas justamente porque se vivem policrises e o roteirista do Brasil é muito Caprichou. criativo. O fato é que todos os dias essas bolhas, esses temas vão minando outros lados, assim. Por isso que a cautela e o entendimento prolongado de isso arranhou a minha reputação, isso ficou perene para os clientes e para a sociedade, para os meus stakeholders. Então aí sim eu preciso fazer um plano de mitigação e reconquista dessa confiança. Agora, se é uma situação específica, sem embasamento, que gerou um barulho numa bolha, gente, espera passar, respira e espera passar. Então, Segura, segura e segura. espera passar. Eu acho que o banco, obviamente, tem uma posição muito equilibrada, né? Uma instituição como o Itaú. Agora, a gente vê outras empresas buscando temas polêmicos para se posicionar, quase como, não necessariamente greenwashing, mas, sim, talvez até de forma muito legítima. Como a gente vê isso com relação ao posicionamento, né? Ao propósito das empresas? Qual que é a relação dessas causas? Com propósito? É, Bom, isso é uma pergunta que a gente recebe dos clientes, assim, constantemente, sabe? Como é que eu conecto meu negócio ao propósito no dia a dia, sabe? E não tem resposta certa, não tem resposta pronta, vai muito do momento de cada empresa, assim. Eu imagino que para o Itaú também foi um processo, né, chegar ao entendimento do propósito, enfim, para formular todas as metas que você tem em relação a como colocar o propósito na prática. Mas de fato essa é uma pergunta que ela nunca é fechada, sabe, assim, ela não é parecia fácil você elaborar proposta há um tempo atrás, porque era simplesmente uma boa vontade, né, um desejo de uma mudanças carta de uma intenção, né? carta de Às vezes. intenção, exatamente, acho que esse é o ponto, assim. E acho que hoje colocar proposta na prática talvez seja a maior dor de cabeça, assim, sabe, o Mas maior ao mesmo tempo a pesadelo. coisa mais importante. Exatamente. Gente, o tempo acabou faz tempo, mas Já eu queria fazer uma Eu queria só lembrar que a gente estava falando de redes sociais e crise, no último encontro que a gente teve. E você falou uma coisa muito interessante que assim, né?
como que as redes mudaram a forma como as empresas enfrentam crise. Aí você comentou assim, crise é o novo normal, né? Assim, é sempre. Qualquer coisa pode ser um gatilho para crise. E eu estava refletindo em relação a essa sua fala, e a gente também viu em reputação corporativa uma mudança muito interessante, que é as empresas, aquelas que entendiam e entendem o papel da reputação, sempre se preocuparam em mapear os issues, que a gente chama, né, de um setor. Só que hoje, o issue pode ser, inclusive, qualquer assunto fora do setor de atuação de uma empresa. Então, Sim. como que a rede social também, você acha que meio que piorou essa condição? Eu acho que sim, tornou mais abrangente, né? De novo, pulverizou. Antes, quando eu lembro, 20 anos atrás, quando eu fazia um mapeamento de issues, eu tinha muito claro, né? Eu trabalhava em indústria farmacêutica, eu tinha muito claro que algo que é desde o preço dos medicamentos, a forma de acesso aos eventos adversos, inclusão no sistema de saúde, os issues estavam todos ali, muito claros. Hoje, quando a gente vai mapear issues, a gente consegue mapear issues até um pedaço, que é sobre a nossa atuação direta. Mas acho que a gente tem uma certeza hoje, e aí, de novo, eu não quero cair no clichê da polarização da sociedade, mas independentemente do que a gente faça, mesmo que pareça certo, uma parcela da população não vai entender que é correto, porque o fato é que as pessoas hoje, elas emitem opinião muito fácil, elas têm uma opinião que é baseada em fatos muito superficiais, e elas ficam naquela bolha de entendimento. Então, os issues, toda a nossa atuação vai ser baseada em agradar uma parcela, entender se aquilo é adequado, longevo e conectado com os nossos princípios, e aí conversar ou não, se justificar ou não com a parcela que não entende que isso é adequado. Então, isso faz parte. E eu acho que isso traz aquele conceito que foi o que a gente discutiu no evento sobre as marcas não frágeis. Eu acho que isso, para mim, é fundamental hoje, porque 15, 20 anos atrás, uma notícia negativa, uma resposta negativa, trazia um estresse muito grande para dentro de uma empresa. Hoje em dia, como o escrutínio ele é mais amplo e ele é em praça pública e ele vem de todos os lados e realmente de pessoas não embasadas, você passa a ter uma musculatura maior para lidar com a crítica. Então, eu acho que eu brinco um pouco, eu falo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser vítima das nossas metas. Vamos supor que a gente tem uma meta de saudabilidade das redes sociais, de 10, a minha marca só aguenta 10% de comentários negativos. Será? Então, a gente tem um pico ali de 20%, acabou. A gente está mais sofrendo pelas métricas do que realmente pelo que está Pela acontecendo. Então, a gente resiliência tem que ter real, né? muito cuidado em como a gente não ficar vítima das métricas. É claro que os dados são importantes, mas o fato é, as marcas têm mais resiliência do que parece hoje em dia, justamente porque tudo é muito fugaz, muito pulverizado, e muito pouco profundo. Claro que se você tem uma crise de reputação que é profunda, e as marcas são profundas, mas a gente tem esse conceito de marca não frágil que eu acho que é fundamental para a gente conversar, entender comunicação e reputação hoje e voltar ali na serenidade de tem coisas que você tem que só respirar e esperar passar mesmo. Eu queria acabar só com uma perspectiva de futuro. What's next nessa sua atuação dentro do banco? O que você imagina como a evolução? Eu acho que hoje, acho que o banco tem uma comunicação já bastante sólida dos últimos anos. Eu acho que tem eu sempre olho para a comunicação do banco como um dos nossos pilares, é como a gente ajuda a explicar a economia e o país, a gente é um analista do setor do país, e aqui a gente tem um thought leadership que é impressionante. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem uma grande oportunidade, que é como a gente se conecta de uma forma mais clara com os nossos clientes e com os nossos potenciais clientes, e aqui levando a outras conversas, e não só as conversas tão baseadas em inflação, juros, indicadores, e não que a gente não faça, mas eu acho que a virada realmente está aqui, em como a gente tem uma comunicação muito voltada para o cliente, para a economia e para os stakeholders dentro do banco de atacado, deixando claro esse nosso papel na economia, no próprio banco de varejo, num ambiente que a gente vive hoje, o futuro
do banco, né, do setor financeiro nos próximos 5 anos, ele é completamente diferente do que a gente vive hoje. A gente vai viver um mundo multimoeda, um mundo gamificado, um mundo de open finance, um mundo comoditizado, em que o cliente ele vai ter muito mais liberdade, muito mais integração das suas finanças. Isso exige que esse cliente tenha uma educação financeira muito melhor e, ao mesmo tempo, as instituições consigam trazer uma proposta de valor muito simples, ferramentas muito simples e muito claras de como ajudar as pessoas a prosperarem, a multiplicarem seu dinheiro, ou enfim, quais sejam os seus objetivos. Então, eu acho que o próximo desafio, a gente teve sempre uma comunicação muito institucional, muito sólida e muito institucional. Mas eu acredito muito que a gente tem um outro patamar de comunicação que realmente chega no cliente. E eu não estou falando de marketing, apesar de terem fronteiras que se complementam, eu acho que tem uma comunicação com o cliente aqui muito forte e com um pool de stakeholders mais amplo e que necessita uma comunicação mais face a face, mais pautada em menos tema. Joguei aqui uma informação, quem sabe alguém pega, e mais eu preciso engajar esse pool de Você vai stakeholders acabar para. aumentando muito a profundidade das conexões, né? Se você seguir É nessa. isso. Eu Muito acredito bom, muito nisso. muito bom. Estouramos pra caramba o tempo, tá todo mundo já reclamando ali. Mas demais, obrigado Imagina. mesmo, Pamela. Obrigado, Obrigada a Priscila. vocês. Obrigado, Espero que pessoal. tenha Até tudo o bom. próximo.